Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos medir a frequência de um cristal oscilador na placa de um Arduino Mega. Isso serve, o que vamos fazer aqui serve para outras medições em outros cristais osciladores de outros tipos de circuitos. Então esse é o cristal oscilador, 16 MHz. Então nós vamos medir a frequência desse cristal no osciloscópio. Nós estamos utilizando o osciloscópio Hantek 6022BE e nós vamos fazer a medição. Inicialmente, para fazer medições de cristal oscilador, o sistema tem que estar alimentado, ok? Tem que estar energizado, está em funcionamento, ok? Então vamos começar as nossas medições. Então vou energizar a placa, vamos conectar aqui, onde está a conexão. Já conectei a placa. Então, a ponta de prova vamos utilizar ela vezes 10. Tá, vamos conectar o aterramento da placa o aterramento da ponta de prova no aterramento da placa. E vamos agora fazer a medição. Tá? Como é um cristal que só tem dois pinos, ele é muito fácil. Outro ponto chave é que para esse tipo de cristal nós temos que utilizar 20, o tempo de divisão nós vamos utilizar 20 nanosegundos e utilizamos 20 milivolts por divisão para medir a tensão desse cristal. Ok? Então vamos fazer a medição direta e depois vamos fazer os cálculos dele diretamente, medindo da forma de onda, tá? Que é a mesma forma que faríamos no osciloscópio analógico, e depois utilizando as ferramentas do osciloscópio digital e vemos qual seria a frequência e ver a diferença que vai dar nas medições. Ok? Então vamos começar a fazer a medida do sinal, da forma de onda do cristal. Essa é a forma de onda do cristal, tá? É 16 MHz. Então nós temos utilizando o canal 2 com 20 mV por divisão, o tempo 20 nanosegundos por divisão e a nossa taxa de amostragem é de 48 MHz. Ok? Então vamos agora vamos dar uma congelada nesse sinal e ver o que podemos fazer com ele. Vamos deixar ele aqui normal, nós deixamos num single e vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Então tá aí o sinal congelado. Então vamos agora trabalhar com ele. Então como é que a gente calcularia a frequência nesse caso? Então nós temos 20 volts por divisão, aliás 20 nanosegundos por divisão, desculpem. Então nós vamos fazer a contagem do período. Então o período é desse ponto. Vamos começar desse ponto, dessa crista do sinal. Então seria desse ponto até esse ponto aqui, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui. Então nós teríamos uma divisão, duas divisões, três divisões. Então 3 divisões vezes 20 nanosegundos, isso me daria 3 divisões vezes 20 nanosegundos, o que me daria menos 9, o que me daria 60 nanosegundos, tá? 60 nanosegundos. Então, isso aproximação direta. Veja que nós não estamos utilizando as ferramentas do cursor do osciloscópio, nem as ferramentas de leitura direta. Isso é o que acontece também no osciloscópio analógico, que nós não temos as facilidades de utilizar cursor, tá? Isso na grande maioria. Alguns da Tektronix tem cursor, você pode determinar a frequência e uma série de outras facilidades, mas em outros osciloscópios não. Então, eu teria 60, veja que frequência é 1 dividido pelo período, então o meu período é 60 nanosegundos, então 1 dividido por 60 nanosegundos daria agora a minha frequência. Então 60, eu teria 60 nanosegundos, 1 sobre 60 nanosegundos, que é a mesma coisa que elevar esse valor a menos 1, nos daria uma frequência de 16,67 MHz. Tá? Então no cristal 16
16 MHz, calculando direto pela contagem dos períodos, daria 16,67 MHz. Ok, então vamos utilizar agora a ferramenta do cursor do osciloscópio. Então vamos selecionar o tipo de cursor, vamos selecionar o cursor cross. Vamos utilizar aqui, vamos querer medir tensão, nós vamos medir só a frequência. Então vamos posicionar num ponto aqui. Posicionei. E agora eu vou para o outro ponto já para fazer a leitura. Então a leitura que obtivemos, utilizando agora as ferramentas do osciloscópio, foi que a minha frequência, o meu período foi de 64,4 nanosegundos e a frequência foi 15,52 MHz. Então essa foi a frequência utilizando as ferramentas do osciloscópio. Tá, então houve uma pequena diferença nas duas medições, praticamente quase 1 MHz. Tá, o que é que vem a ser essas diferenças? A diferença porque primeiro foi uma aproximação e aqui também porque o posicionamento do cursor, por algum erro, nós não aproximamos o cursor numa posição correta e se dá um pequeno desvio. Tá? Mas o cálculo da medição de frequência de cristais osciladores é desse tipo. Tá? Então a frequência é 1 sobre o período. Então você, no osciloscópio que não tenha a ferramenta de cursor, vocês vão contar o número de períodos, dividir o valor, vão multiplicar o número de períodos pelo tempo por divisão. Isso aí vai dar o período. 1 dividido pelo período vai dar a frequência. Então isso é uma forma bastante utilizada dentro da eletrônica. Para calcular a frequência, basta saber o período do sinal e fazer a divisão. A frequência é igual a 1 sobre o período. Então, assim é que se determina a frequência. Tá ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bastante, ele é curto, mas bastante simples, porque a medição em si ela não é complicada. E os cálculos também são bastante simples de serem realizados. Ok, pessoal? Um forte abraço, um abraço sideral. Até o próximo vídeo.